Irmãos, na vida moderna, imagem e identidade são muito importantes para nós. Perguntas como quem sou eu ou quem somos nós, como se deve viver a vida, fazem parte da essência do ser humano. Isso não só nesse momento em que estamos, mas na própria história da humanidade. É da natureza humana fazer esse tipo de pergunta. E elas podem ser feitas de diversas maneiras. O marketing, por exemplo, hoje quer definir essas perguntas através de propostas e de histórias que chegam até nós. Tipo assim, que carro que você tem? É melhor você ter esse aqui, porque esse carro vai te identificar. Em que bairro que você mora? É melhor você morar aqui. Aqui você vai ter uma identidade X. Que restaurante que você frequenta? Esse é um bom restaurante para você frequentar. Quem o frequenta é identificado assim. Muitas dessas histórias são rivais da história bíblica. Entram em conflito com o ensino bíblico. O assunto identidade é alguma coisa muito importante para todo ser humano e para nós também. E nós cristãos acabamos ficando um pouco confusos quando o assunto é esse. Quem somos nós? Muitos de nós estão, portanto, como os discípulos no caminho de Emaús. Queremos crer em Jesus, mas às vezes não sabemos como Ele pode ser Senhor e Redentor de todas as áreas da nossa vida. A vida moderna trouxe benefícios, não há dúvida disso, mas também a complexidade de mensagens que vivem nos dizendo o que fazer, como fazer, por que fazer, trazendo uma identidade a nós, impondo a nós uma identidade. Assim, nós sabemos a respeito de salvação pessoal, ok? Sabemos a respeito de moralidade pessoal, ok? Mas muitas vezes não sabemos como como a nossa fé interage com a vida que nós temos, com o mundo em que nós vivemos. Como viver a nossa fé no trabalho, como viver a nossa fé na escola, na faculdade onde nós estamos. Enxergamos a vida como uma constante corrida para uma vida plena que nos é apresentada como vida. A gente estuda, trabalha, a gente cresce profissionalmente, alcançamos o sucesso. Parece que isso é viver. E a gente não sabe muito bem como linkar fé e vida. Passamos então a nos identificar pelo que fazemos e pelo resultado que obtemos. Quanto ganho, qual o meu valor no mercado, qual a minha posição na empresa, qual a minha contribuição para esse negócio. Nos identificamos por essas coisas que fazemos. Passamos a ter como alvo o próximo patamar de sucesso. Queremos chegar a algum lugar. O próximo estágio da carreira muitas vezes toma o lugar da nossa identidade. Tudo acaba girando em torno do que produzimos e do que podemos ter com o que ganhamos. Assim, o sentido da vida fica restrito ao aspecto da produtividade. E, às vezes, o mais importante é ter e não ser. Assim, perdemos a nossa identidade para a nossa funcionalidade. Não somos quem somos, somos o que fazemos. A tentação de assimilar essas histórias modernas é muito grande. Nós precisamos ter cuidado com isso. Mas os cristãos devem saber dessas histórias presentes, mas nunca deixar de se lembrar da maior de todas as histórias, que é a história bíblica. Perder a história bíblica de vista é muito perigoso. Somos convencidos pelas histórias ao nosso redor. E essas histórias contaminam a história do reino de Deus. Essas histórias deformam, deturpam, e elas trazem um colapso à nossa mente quanto à compreensão da verdadeira história. Sabemos que Jesus enviou os seus discípulos para o mundo, mas disse a eles: vocês não são do mundo. Portanto, esse é um grande desafio que nós temos. Para evitar essa assimilação, precisamos entender como as histórias modernas moldam nossa identidade e nos influenciam, e como nossa fé em Jesus Cristo nos desafia a viver de maneira diferente. Irmão, bem-vindo a mais uma conversa nessa série que é reconfigurar, conectando vida e fé.
A vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo reconfiguram todas as coisas, trazendo esperança, vida e sentido a todas as áreas da cultura humana. Mesmo assim, muitos não conseguem ver como nossa fé molda boa parte da vida e experiência cotidiana. Onde está Jesus entre um domingo e outro? Quais os propósitos de Deus para nós? O que significa ser criado à imagem de Deus? Como vivemos no mundo, mas não somos do mundo? A falta de respostas conclusivas de tais questões demonstra que é preciso reconfigurar o entendimento a respeito da nossa vida em Jesus Cristo. Por isso, pensaremos juntos a nossa própria história e encontraremos nosso lugar na maior de todas as histórias, a história bíblica, onde Deus se revela completamente a nós. Romanos 12, o apóstolo Paulo nos diz: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na semana passada, nós recebemos um convite muito interessante para nós enxergarmos Jesus, mesmo diante de tantas histórias diversas e rivais da verdadeira história bíblica. A maneira como nós vivemos e vemos o mundo muda abruptamente quando nós vemos Jesus. A partir dessa vista de Jesus, a maneira como nós interpretamos a vida e a realidade muda, tudo fica melhor quando a gente coloca esse óculos do Evangelho e começa a ver a vida através desse olhar do Evangelho. Mas também a gente se vê desafiado, muito desafiado, porque logo que vemos Jesus, voltamos a olhar para a realidade que nos cerca. Como disse semana passada, que não somos transladados, continuamos vivendo aqui, mas a partir desse olhar começamos a fazer perguntas sobre o que nos cerca, sobre a cultura que nos cerca e principalmente sobre identidade. Essa é a nossa conversa de hoje, irmão. Identidade. Percebemos o quanto estamos imersos nessa cultura que nos cerca e essa tal cultura impõe valores a nós, dizendo inclusive como nós devemos ser, desviando o nosso olhar novamente de Jesus. Essa luta e esse conflito sempre vai acontecer na vida do cristão. E esse é um grande desafio que nós temos na realidade presente da vida pós-moderna. Não tirarmos os nossos olhos de Jesus, apesar de todo tipo de informação e doutrinamento que nós recebemos daquilo que nos cerca. Vamos pensar hoje em uma pergunta muito importante. Quem eu sou? Quem sou eu? Essa é uma pergunta nem um pouco simples de se responder, né? Quem eu sou? Não é nem um pouco simples de responder. Pense aí naquelas fórmulas de física que você aprendeu no colégio, na faculdade. É muito mais difícil que aquilo, né? É mais difícil saber quem eu sou do que descobrir a fórmula da Coca-Cola, pode ter certeza. É uma pergunta muito complexa, muito difícil. Mas é uma pergunta que angustia o coração da nossa geração pós-moderna. E essa é uma pergunta que ela precisa ser feita. Na verdade, ela sempre foi feita. A humanidade pergunta sempre quem sou eu. E ela não é nova. Toda geração a faz. Toda geração fez. Os filósofos fizeram essa pergunta. E por que nós precisamos fazê-la? Por que nós precisamos perguntar quem nós somos? Sabe por quê, irmão? Porque nós não conseguimos seguir a vida, a não ser que tenhamos algum tipo de resposta para esta pergunta. A gente não vive se a gente não responder essa pergunta: quem sou eu? Há várias formas de respondê-la, nós vamos perceber isso hoje, mas nós precisamos respondê-la. Importante saber que existe algo muito distinto, vou dizer até que único, de responder essa pergunta
e entendê-la da melhor maneira nesse tempo em que a gente vive. Eu vou mostrar duas imagens para você, que a gente vai junto aqui pensar a respeito de toda essa conversa e vamos passar por essas imagens. Solta a primeira para a gente aí, Juan, o cogumelo da bomba de Hiroshima. Alguma coisa bastante recente quando a gente pensa em termos de história, isso é recente, 1945 aproximadamente, ok? A outra imagem é a destruição, a morte que aconteceu nos campos de concentração, também durante a Segunda Guerra Mundial. Nós poderíamos usar muitas e muitas imagens para falar isso que nós falamos aqui, vamos falar aqui, mas essas duas são suficientes. Quando nós olhamos para essas imagens, nós temos uma nova maneira de configurar a pergunta: quem sou eu? A partir dessas imagens, alguma coisa muda na gente. Teremos que ter uma nova perspectiva para a gente pensar sobre o ser humano e nos encontrarmos como gente depois de percebermos essas catástrofes, esse mal que é tão claro na nossa própria história. As estruturas de pensamento que dominam o Ocidente, onde nós estamos, a partir do século XVIII, elas dão respostas erradas a essas perguntas. A forma de pensar que a nossa sociedade tem dá respostas erradas a essas perguntas. Diante dessas perguntas, aliás, dessas imagens, a gente pode fazer alguns questionamentos, como, por exemplo, será que a razão humana responde quem eu sou? O conhecimento humano responde quem eu sou? Será que a ciência tem poder de me responder quem eu sou? Será que a quantidade de conhecimentos que nós temos adquirido nesses séculos conseguem responder quem eu sou? Será que nós temos progredido diante do conhecimento científico que faz com que Deus fique de lado? Esse é o movimento da pós-modernidade, aliás, é o movimento da modernidade. A gente sai da antiguidade, onde tudo era respondido pela igreja, a gente entra na modernidade, onde tudo começa a ser respondido pela razão, ciência. Só que nós culminamos nesse momento histórico, em que tudo que nós sabemos se torna arma contra nós mesmos. Isso coloca tudo em xeque, não é? Essas imagens colocam todo esse entendimento em xeque e faz a gente pensar: que Deus é esse que permite que algo aconteça como isso? A gente fica meio em pane. O crente não gosta de fazer essas perguntas, mas é uma grande bobagem. A gente precisa pensar nessas coisas. Como é que eu lido com esse mal? Como é que eu lido com essa violência que cerca a gente? Aliás, a ideia do filósofo Epicuro lá na Grécia volta todo dia que a gente vê uma catástrofe na televisão. Como é que Deus Todo-Poderoso, como é que Deus Todo-Amoroso pode permitir que o mal aconteça? É um problema muito sério, filosófico, não é? E nós sabemos que no final do século XX, as estruturas sólidas se fragmentaram. E o que era firme e respondia a perguntas como essa, quem eu sou, agora não é mais. Essas imagens mostram isso, tudo entrou em colapso, não é? Certezas não são mais certas. Isso nos apavora e deixa um buraco de sentido no nosso coração. Nós vivemos isso hoje, gente. Um buraco de sentido. Podemos dizer que tudo isso, esse movimento histórico, levou a gente a uma crise de identidade. Estamos em crise. Não sabemos quem nós somos. O filósofo Charles Taylor, é um filósofo contemporâneo, nascido em 31, no Canadá, 1931, a respeito da identidade, hoje ele escreveu o seguinte: identidade é uma forma aguda de desorientação, expressa pelas pessoas, como se elas não soubessem quem são. O que é que Taylor está dizendo? Quando a nossa identidade entra em colapso, nós experimentamos uma incerteza radical quanto à nossa própria identidade, nos perdemos absolutamente. Perdemos o controle sobre as coisas, perdemos o sentido da existência, perdemos a nossa relação com as pessoas, as nossas relações são comprometidas, a nossa espiritualidade é comprometida, tudo é comprometido quando eu não sei quem eu sou. O que é que pode se resolver?
quando eu não sei quem sou. A sociedade em que estamos, ela é encharcada desse sentimento de dúvida. Quem eu sou? Essa crise é muito séria. E é sobre ela que eu quero falar com você hoje. Começamos essas conversas semana passada. Estamos trilhando um caminho que espero que esclareça tanto dessas dúvidas que temos hoje, através do entendimento da história bíblica maior e mais real de todas as histórias. Mas para a gente entender melhor tudo isso, a gente precisa passear pela nossa realidade hoje e pelas crises de identidade que vivemos. Essa crise de identidade desses dias tem 4 características muito fortes. E eu quero compartilhar com você na expectativa de que você, junto comigo, entenda isso e nós possamos perceber melhor o mundo em que nós vivemos. A primeira característica dessa crise de identidade que nós vivemos hoje, a gente pode dar o nome de deslocamento. Em 1964, Bob Dylan, aquele cantor americano muito conhecido, que explodiu na década de 70 pelas suas letras diferentes, ele lançou o seu 3º álbum. A faixa título do álbum, The Times They Are A-Changing. Tá certo, irmã? A minha pronúncia é péssima, mas deve ser alguma coisa do tipo. Tradução literal disso daí é: os tempos estão mudando. É a faixa. Bob Dylan tem uma pegada meio country, meio diferente, assim, meio bonita, né? E ele utiliza a linguagem do Sermão do Monte nessa música, basicamente para dizer que a geração dos seus pais tinha que sair da frente deles. A geração deles agora ia tomar a frente de tudo. A gente não precisa de vocês. Saiam, conservadores, saiam, ortodoxos, saiam. Pilares da sociedade, não precisamos mais de vocês. Saiam, porque os tempos estão mudando. Nós chegamos. E o que Dylan estava falando em 64, parece muito tempo, mas não é. Quando a gente pensa em história, não é. Ele fala aquilo que a gente pensa hoje. Talvez esse movimento tenha começado nesse tempo em que Dylan estava ali cantando isso. No sentido de pensarmos que deve haver um distanciamento entre passado e presente. Como sociedade, irmãos, nós perdemos a nossa memória. Tratamos tudo o que veio antes de nós com muito ceticismo e até mesmo com amargura. Aquilo que nós temos no passado não interessa muito. A gente não está muito a fim de saber o que nós fomos e quais os ensinamentos que podemos ter do passado. Essas histórias formadoras de identidade, elas vão sendo cada vez mais desprezadas. Isso quer dizer algo muito sério. Todo tipo de história formadora de identidade se perde de geração em geração. E assim, a nossa identidade fica removida no tempo e no espaço, e ela foi deslocada. Por isso esse nome que nós usamos agora, deslocamento. Não é? Ela não está ligada ao passado, porque nós perdemos essa ligação com eventos e narrativas que formam inclusive quem nós somos. A gente não quer saber desse negócio, ok? Mas essa identidade nossa presente hoje também não está ligada ao futuro, porque nós não temos uma direção. Nós não sabemos para onde vamos. Então nós estamos no meio de uma lacuna histórica, desprezando o passado e não podendo contar com o futuro. Isso é um deslocamento. E a gente pode pensar da seguinte maneira, irmão: um indivíduo que tem problemas com a memória, a gente precisa ajudar esse indivíduo, né? Claro, aquela pessoa que começa a apresentar sintomas de Alzheimer, por exemplo, com mais idade, rapidamente precisa ser ajudada, porque perder a memória é uma coisa muito séria. Se perde a identidade, a pessoa deixa de ser quem ela é muito sério. Imagine você uma sociedade que perde a sua identidade. Precisamos de ajuda. George Orwell é um inglês, um escritor que publicou a sua obra entre 1935 e 1949, um cara muito sério no que publicou, muito bom. Ele foi considerado talvez o melhor cronista da cultura
inglesa no século XX, escreveu o livro que o título é 1984, de onde nós tiramos a expressão Big Brother. Os olhos estão em todo lugar. Esse cara disse o seguinte: o modo mais rápido de destruir um povo é apagar a sua compreensão da história, escrevendo A Revolução dos Bichos em 1945. Vou ler novamente: o modo mais rápido de destruir um povo é apagar a sua compreensão e a sua história. Você sabe que alguns impérios, descritos inclusive na Bíblia, eles faziam isso muito bem. A Babilônia fazia isso muito bem. Quando ela invadia uma nação, ela apagava a história daquela nação. Agora não, vocês não têm mais história, vocês vão assimilar a nossa história. Isso fragmentava, acabava com aquela sociedade completamente. E a gente, quando tem esse movimento acontece com a gente parece que a gente é uma folha que não sabe que pertence a uma árvore, né? Não tem identidade. É importante saber que o passado não tem a ver só com o presente, mas com o futuro. Porque é importante a gente não se perder, não perder o nosso passado, aquilo que foi construído, que fez a gente chegar até aqui, porque sem ele a gente inclusive não tem futuro. Se eu não sei de onde eu vim, dificilmente eu saberei para onde eu vou. Identidade, irmão, gera direção. Quando eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou. Direção exige identidade. A gente não caminha sem que a gente saiba quem a gente é. E nesse movimento, o passado é uma bússola muito importante para nós. Essa crise de identidade está gerando uma crise de direção para a nossa sociedade. Ninguém sabe para onde vai. Ninguém sabe para onde vai. É uma confusão geral, muito complicado. Nós cristãos precisamos nos lembrar que nós temos um lugar na história com passado, presente e futuro. Não porque somos especiais de forma nenhuma, mas porque observamos a vida em uma perspectiva cristã, uma cosmovisão cristã. E me encaixo dentro de uma história construída por Deus, que tem passado, presente e futuro, começo, meio e fim. Portanto, irmão, a solução para esse dilema, para essa situação, para essa característica da sociedade em que nós estamos, é enraizar os nossos pés na história que dá sentido último à realidade, que é a história bíblica, que é a história da humanidade expressa por Deus e apresentada por Deus para nós. Precisamos recuperar definitivamente a nossa história. Falei aqui alguma coisa sobre isso semana passada. A gente quer viver o Evangelho sem conhecer o Evangelho. A gente quer viver o Evangelho sem conhecer o que Deus revelou na Bíblia, não é? Na história bíblica para nós, e isso é impossível. Portanto, para vencer essa situação drástica que toma conta dos corações na sociedade em que estamos, precisamos nos apegar à história bíblica, começo, meio e fim. Eu sei de onde vim, eu sei onde estou e eu sei para onde vou. E a confusão começa a diminuir bastante nesse aspecto. Segunda característica da sociedade em que nós vivemos, a gente vai chamar de invenções. Invenções. Um dos valores centrais da nossa cultura, irmão, agora, um pilar muito sério, uma característica muito séria é a autoinvenção. Cada indivíduo tem o direito de se definir e de se criar como ele quiser. Cada um faz o que quer da sua vida e se cria. É uma autoinvenção. Eu escolho ser quem eu sou. O problema é que quando nós embarcamos nessa, é um discurso muito bonito, nós acabamos sendo atropelados por um movimento que vem sobre a gente dizendo: eu sei o que você precisa ser. Eu vou te dizer o que você precisa ser. Você quer ser único? Você quer ser diferente? Você quer construir a tua vida? Vem comigo que eu vou te dizer o que é. Nós somos, como é que eu vou dizer? Somos atropelados pelo consumismo. A autoinvenção imita os valores do consumismo. Essa é a realidade da sociedade em que nós estamos. Nós formamos a nossa identidade, portanto, através de símbolos, imagens e coisas que nós adquirimos, coisas que nós podemos comprar.
buscando uma individualidade que nos distingue uns dos outros. Pelo menos é o que nós queremos. Eu quero ser único, então eu vou ter alguma coisa única. Essa coisa única é aquilo que eu posso comprar, acho eu. Assim todos nós achamos. Estes símbolos podem ser diversos: diplomas universitários, formação, não é? Carreira profissional, é óbvio, mas também as coisas mais básicas, como roupas, como um bom endereço, coisas que eu posso comprar, posso vender, coisas que são comercializadas. Projetamos a nossa individualidade, inclusive nas redes sociais. Olha, eu sou assim, ó. Está lá no Instagram, aquela foto bonita, é imagem, né? Interessante, a gente está falando de imagem, Instagram tem tudo a ver com isso, Facebook também, a imagem que a gente projeta. Olha como eu me encontrei, olha como eu sou resolvido, esse sou eu. Eu me construí, eu me fiz, eu me encontrei, essas coisas todas. Então, portanto, assim o que se consome é uma história influente na nossa sociedade. O que nós consumimos é muito mais importante na nossa identidade do que nós mesmos imaginamos. Acabamos nos tornando o que nós compramos, o que nós vestimos, o que nós comemos. Sou o que sou por causa dos símbolos que eu posso comprar. E uma coisa que vale aqui um adendo é que quando a gente começa com essa conversa, o alvo prioritário dessa conversa são as pessoas com maior poder aquisitivo, né? Tá vendo? É o pessoal que tem grana, ele sim. Não se engane. Isso está em todas as camadas sociais da nossa sociedade. Todas as camadas da nossa sociedade adquirem esse jeito de viver. O garoto que mora numa comunidade e que quer ter uma bicicleta, e às vezes ele até rouba essa bicicleta porque ele não pode comprar, ele faz isso movido por essa situação. O sapato, o chinelo que ele quer ter e não pode, ele também adquire por esse mesmo impulso. A dona de casa mais simples, que tem que adquirir os seus eletrodomésticos, né? Lá na Casas Bahia, né? 24 vezes sem juros, ok, não tem problema em fazer isso, mas ela também faz isso, na maior parte das vezes, impulsionada por essa identidade que ela quer encontrar. O pai de família também, todos nós. Isso afeta todos nós. Assim, nós acabamos tentando encontrar a resposta de quem sou eu, através do que nós temos. Outra coisa que também vai nessa mesma esteira é o desejo, a paixão, o sexo. É outra história muito influente nos nossos dias. Porque eu sou o que eu desejo e sou o que eu sinto. Sentir é algo muito valorizado na nossa sociedade. Essa placa que está aí na tela, eu tirei a foto dessa placa num restaurante, num lugar que eu fui tomar um café. Quando eu olhei para essa placa, eu falei, é isso aí, ó. Aí eu tirei a foto, não sabia nem porquê, agora eu já sei. Para mostrar para você aqui. Se faz sentir, faz sentido. Não. Essa frase está completamente equivocada, completamente esquisita essa frase, não é? E o que na verdade acontece é que esse movimento de sentir coisas tão valorizado hoje, atrelado ao consumismo, faz a gente tentar encontrar a razão de ser, sabe aonde, irmão? Nos templos de hoje, os shopping centers. Shopping center é o templo onde eu compro o que eu quero, buscando a minha identidade, e ali eu tenho um movimento de prazer muito gostoso, muito bom, não é? Tentando encontrar a cura da minha alma, comprando coisas, adquirindo coisas. São os templos da modernidade, os shopping centers. Isso é uma grande ironia, né? Um paradoxo, uma coisa meio esquisita. Sabe por quê? Porque a gente quer construir uma identidade, a gente precisa, lembra? Estamos falando aqui sobre responder a pergunta, quem sou eu? A gente acha que essas coisas todas respondem essa pergunta. Eu sou esse, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o que eu sinto. Mas na verdade, a gente deixa de encontrar uma identidade singular, única, e a gente encontra uma identidade meio geral, né? Por quê?
porque a gente acaba adquirindo aquilo que nem por nós foi criado e que expressa a identidade de outra pessoa. Pensamos que somos criadores de uma identidade singular, mas não somos. A gente se torna todo mundo igual, porque está todo mundo na mesma esteira de movimento e a gente faz as coisas todas iguais. Na verdade, a relação entre singularidade e consumismo está criando aquilo que a gente pode chamar de homogeneidade. Todo mundo fica meio parecido, né? E a gente precisa pensar que quando a gente está adquirindo alguma coisa, como um celular, um carro, uma roupa, será que eu não estou adquirindo a identidade de outra pessoa? Claro que sim. É bem provável que sim, não é? Será que esses símbolos não são uma marca muito bem divulgada? São, pode ter certeza que são, não é? A gente não pode se enganar. Nesse movimento de consumismo que toma conta da sociedade, a gente tem que estar atento, porque em uma sociedade de consumo, existe um interesse oculto de que aquisição e personalidade tenham uma ligação estreita. Quando eu acho que sou alguém por consumir algo, é o que todo mundo do marketing quer e dessa bola de consumismo quer. Esse é um caminho que todo mundo quer. Assim, o que parece liberdade de escolha, irmão, se torna dependência. Pois somente assim nos tornamos humanos, é o que a gente acha. É uma dependência. Só comprando é que eu me sinto gente. E só chegando ao pico da sociedade é que eu me identifico como ser humano. E essa é uma grande crise que nós vivemos, né? A gente não pode esquecer que esse tipo de atitude tem o seu preço e a sua consequência. Gente cada vez mais endividada para poder tentar responder a pergunta: quem eu sou? Gente cada vez mais fragilizada tentando responder a pergunta: quem eu sou? Gente cada vez mais frustrada, porque acha que se não tiver aquilo que quer ter, porque lá coloca o seu anseio de identidade, deixa de se enxergar até mesmo como gente, não consegue viver isso. Essa é uma grande escravidão, né? Eugene Peterson, um pastor de quem eu gosto bastante, no seu comentário aos Gálatas, disse assim: temos mais liberdade hoje, né? Temos mais liberdade, mas somos menos livres. A gente tem tanta liberdade, mas a gente está aprisionado a esse sistema, essa roda, essa coisa toda, né? E há um problema central nesse assunto. Esse jeito de responder à pergunta: quem eu sou? Através do consumo que nos é imposto, não tem resiliência nenhuma quando o assunto é sofrimento. Fala sério. Quer que adianta eu ter alguma coisa quando o sofrimento chega na minha vida? Isso se desfaz, se desgasta, se desmorona, não é? A vida não se completa na sua realidade quando pensamos que somos o que temos. A vida não se completa na sua realidade quando pensamos que somos o que fazemos. De jeito nenhum. As nossas identidades se baseiam nesses aspectos externos do aqui e agora, e elas são incrivelmente frágeis. Não tem sustentação nenhuma, absolutamente nenhuma. Eu achar que sou o que tenho, achar que sou o que faço, isso não me leva a lugar nenhum. Agostinho, a respeito de identidade, ele tem uma frase interessante. Ele disse: se quiser saber o que uma pessoa é, não pergunte o que ela faz, pergunte o que ela ama. A nossa identidade não está no que fazemos, no que adquirimos, no que produzimos, não, está no amor. Isso nos identifica. O Evangelho de Jesus Cristo, irmão, portanto, não pode coexistir com essa filosofia que a nossa sociedade adotou como absoluta do materialismo, do consumismo. Não dá, Evangelho nunca vai bater com isso, fechar nesse aspecto. Por quê? Porque sempre o ser precede o fazer. Sempre o ser vem antes do fazer. Eu sou, por isso faço. Eu sou, por isso produzo.
O meu ser não está no que faço e nem está no que produzo. Fomos criados, irmão, em amor. E a gente não pode se esquecer disso. Muito antes de produzirmos alguma coisa, de termos alguma coisa, de fazermos alguma coisa, de adquirirmos alguma coisa, nós fomos criados em amor. A nossa dignidade pessoal não depende do que a gente faz. Depende desse amor que nos gerou. Fomos gerados em amor. Quando começamos a enxergar Jesus, portanto, algo muito bonito acontece. Nós não precisamos nos empenhar para adquirir essa individualidade louca que a sociedade tanto quer. E isso é contracultural. Todo mundo quer que a gente seja como todo mundo é. E quando eu digo, não, eu não preciso disso. Ah, como assim? Contracultural demais. Não é? Não preciso escolher uma opção, uma das opções que estão diante de mim, mas posso receber o que me foi dado por Deus, com gratidão e com paz. E no meio dessa loucura toda de gente tentando encontrar a resposta para quem eu sou, a gente já encontra essa resposta nesse relacionamento de amor que nós temos com Deus. Talvez essa seja a mais complicada característica da pós-modernidade quando o assunto é identidade. É isso que a gente está vivendo hoje, não se engane. Mas temos mais duas. A próxima é fluidez. Fluidez, a palavra que a gente pode usar para falar sobre isso. As identidades pós-modernas não são estáticas. Elas não são estáveis, elas podem mudar. E muito rapidamente. Aquilo que era certo há uma década atrás, aquilo que era identidade há uma década atrás, já foi, irmão. Já acabou. Já passou. Às vezes aquilo que era identidade há um ano atrás, já não é mais. Aquilo que era vendido e apresentado como resposta para o quem eu sou, já não vale mais. Isso é culpa da tecnologia, que muda rapidamente. A gente tem notícias sobre isso rapidamente. E o problema é que a tecnologia, ela transforma a relação humana com as coisas, com a própria vida. Não é? E a tecnologia ela é progressiva, ela é sucessiva. Ela vai acontecendo e a gente vai sendo atropelado. O celular que eu comprei há um ano, daqui a pouco já não serve mais. Porque ele não me permite acessar tal site, acessar tal mídia social. Porque agora eu tenho que postar vídeos, agora eu tenho que postar fotos, agora eu tenho que fazer tudo isso. E o celular que eu tinha não dá mais. Eu sou da época da tela âmbar. Eu sou da época da tela verde, MS-DOS, //. Já foi, irmão. Não serve para mais nada. E a identidade da gente vai nessa esteira louca. E a gente vai vivendo uma crise muito prolongada. Porque quando eu tenho alguma coisa que me dá a sensação de que agora sim, agora eu sei quem eu sou. Olha que incrível. Adquiri, cheguei lá, conquistei. Agora eu estou pleno. Até a próxima semana. Aí já não estou mais. Isso é fluidez. Zygmunt Bauman fala sobre isso, que a modernidade é líquida. Ela vai tomando várias formas, não tem mais nada sólido, tudo é fluidez, não é? E o problema é que essa pergunta, quem sou eu, fica ecoando no coração. E a gente fica sempre tentando encontrar resposta para isso, dia a dia. Esse movimento é muito sério. E a nossa alma continua clamando, quem sou eu? Até a próxima, e depois a gente clama de novo, quem sou eu? E aí vai. O apelo é um apelo intrapsíquico, lá dentro da nossa mente, dizendo, descubra quem você é, se encontre, resolva-se. Tem a ver, inclusive, com a interioridade, com a pessoalidade, né? A gente não sabe quem a gente fica constantemente flutuando nessa situação, porque tudo passa muito rápido. E uma coisa interessante acontece é que diante de um questionamento moral, religioso, em que alguém questiona você, quem você é? Você diz assim, eu sou assim. A gente está com isso na boca agora. Quem é você? Ah, eu sou assim mesmo. Eu sou assim, acabou. É a Maria Gabriela, como que é? Essa daí, né?
Eu sou sempre assim, você sempre assim, eu sou assim. A gente hoje responde qualquer questionamento a respeito da nossa identidade afirmando, eu sou assim mesmo. Me desculpe, irmão, essa é uma resposta bastante imbecil. Diante de valores culturais, diante de uma espiritualidade saudável, é uma resposta que deixa muito a desejar. Sabe por quê? Porque ela justifica qualquer coisa. Então daqui a pouco a gente vai pegar uma pessoa que é homicida. Um homicida nunca é aceito pela nossa sociedade. Ninguém pode sair matando ninguém por aí. Mas aí vai lá o juiz e pergunta para ele na audiência, meu amigo, por que você matou fulano? Porque eu sou assim. Aí pega o outro, que desvia dinheiro da saúde pública. Por que você fez isso? Porque eu sou assim. Aí pega o pastor pedófilo, imagina. Pastor, está indo contra todos os teus valores, tudo. Não, mas eu sou assim. Essa resposta não se sustenta, porque ela justifica qualquer coisa. Mas a gente tem essa resposta na nossa língua, na nossa boca. E diante de coisas absurdas, de gente buscando identidade, é o que a gente mais vê. Por que você é assim, esquisito, todo fora? Porque eu sou assim. Né? A gente encontrou essa forma de responder a isso. Falta uma história maior, gente. Falta raiz mais profunda. Falta uma perspectiva maior. Portanto, a fluidez, a gente pode dizer que a fluidez de identidade é marca do mundo pós-moderno, é marca desse tempo. Somos bombardeados por imagens que definem o que é ser um bom ser humano. Os melhores pais, os melhores maridos, as melhores esposas, as melhores mães, os mais simpáticos, os mais realizadores, os melhores cidadãos, tudo isso nos é apresentado. Você tem que ser assim, você tem que ser assim, você tem que ser assim. Mas essas coisas elas vão fluindo, quando a gente chega lá já não é mais assim. É muito interessante. E a consequência dessa tentativa da gente ser o que dizem que a gente tem que ser, está cobrando um preço altíssimo. Vícios secretos. Porque eu não consigo responder a pergunta quem eu sou, diante de tantas coisas que me oferecem e dizem que eu tenho que ser. Os vícios secretos, as depressões secretas. O Rivotril tomado em litros hoje. Não sabe o que é? Não precisa saber. Melhor que você não saiba. Você sabe que o Rivotril é o remédio mais vendido do mundo. Hoje. Porque a gente está vivendo uma crise, gente. Absurda. E o pior é que a gente tem que tentar resolver essas questões sozinhos. De forma autônoma. Sendo dirigido somente por uma referência que vem aqui e que vem ali. E assim vai. Então, por exemplo, há pouco tempo atrás, o que era ser um bom pai de família é diferente do que é ser um bom pai de família hoje. É diferente. Porque a sociedade foi abraçando coisas, a sociedade foi se abrindo para valores distantes daquilo que a própria estrutura cristã nos mostra, e hoje a gente está para trás. E aí a gente vai querer ser aquilo que a sociedade diz que tem que ser e a gente não consegue chegar lá. Hoje, tomar decisões nos paralisa, nos dá muito medo. Porque se nós errarmos, já que estamos sozinhos, a gente pode se dar muito mal. E o que acontece conosco, cristãos, diante dessa fluidez? É que a gente precisa encontrar algo sólido. E não há algo e ninguém mais sólido do que Jesus. O mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo ontem, hoje e sempre. E nessa situação de inconstância da vida, a gente encontra Jesus lá. Na inconstância da vida, a gente encontra Jesus lá. Em cada fase da nossa vida, Ele é constante. Em cada instabilidade da vida, a gente encontra Jesus ali estável, firme, constante em seu amor e em seu cuidado com a gente. Essa é a verdade.
conforme a gente vai vivendo, caminhando com Jesus, a gente percebe isso. Portanto, irmão, nessa era de fluidez, onde tudo cai de moda e muda constantemente, não há nada mais precioso para nós do que a estabilidade eterna e a permanência divina da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Quarta característica dessa geração que vivemos é uma sociedade que tem muitas restrições. A palavra que a gente usa aí é restrição. Veja só, cada um está tentando formar a sua identidade na sociedade que a gente vive, já entendemos isso. Cada um quer ser do jeito que é, do jeito que quer ser. Se eu quero ser do jeito que eu quero ser, e você quer ser do jeito que você quer ser, a gente precisa dar um jeito de conviver junto, já que a gente tem que conviver junto. Você gosta de azul, eu gosto de roxo, verde, né? Sei lá, branco. Mas o meu jeito de pensar a vida, porque eu gosto de branco, é único? Eu acho que é. Você acha que o azul é único? Ok. Mas a gente tem que dar um jeito de conviver. E para isso, nós criamos uma estrutura interessante, uma linguagem de tolerância e de neutralidade. A sociedade que a gente vive é uma sociedade de tolerância, o que é muito bom, mas também de neutralidade, o que é meio estranho. Escolha o que você quiser, desde que não interfira nas minhas escolhas, é o discurso político que a gente está usando hoje, para tudo. Você pode ser o que você quiser, desde que não se meta na minha vida, desde que não interfira na minha vida. Então a gente se neutraliza. O jeito dele é esse aí, então deixa ele aí. Ele não passou aqui do limite da minha vida, problema dele, é a frase que a gente mais usa, problema dele. Leva a tua vida desde que não interfira na minha. É claro que pluralismo, gente, é uma coisa boa. Inclusive faz parte de uma sociedade democrática como a nossa, diversidade de opiniões. Mas o grande problema é que nós não podemos e não queremos assumir as nossas opiniões publicamente. A gente não consegue mais falar o que a gente acredita. Por quê? Porque a gente pode ser combatido pelo outro. Se eu falar o que eu acredito e o outro não acredita no que eu acredito, fight. Vai dar treta, vai dar problema. Então nós vivemos uma certa esquizofrenia, uma vida dividida. Em casa a gente é crente. Em casa pode colocar a música de Jesus aí, vamos ler a Bíblia aqui em casa, mas quando a gente vai para o escritório, já não dá. Porque eu corro o risco de ser rejeitado pelo outro. E nessa sociedade a gente precisa se manter muito bem politicamente um com o outro. O politicamente correto é bom, mas o problema é que a gente acaba não podendo dizer aquilo que nos identifica. As redes sociais, hoje você há de convir comigo, é o lugar do contra. Todo mundo é contra nas redes sociais. Você coloca uma foto do céu azul, ai que lindo o céu azul, vai aparecer alguém para dizer, não é bem assim. Tem certos horários que o céu não é tão azul assim. Você está sendo muito absoluto, para com isso. Essa nuvem aí na foto, você não levou em consideração? Todo mundo bate contra, todo mundo rejeita. E isso é um problema, porque a igreja sofre com isso. Nós, cristãos, estamos sofrendo sem saber muito bem o que fazer com isso. Ok? Por quê? A igreja sempre se situa entre o público e o pessoal. A igreja sempre se situa nesse sentido. Como comunidade, a gente tenta unir essas duas esferas. Eu preciso viver a vida cristã que eu vivo na minha casa, em qualquer lugar. Essa é a ideia da comunidade, é para esse caminho que nós estamos indo, é isso que a gente persegue. Seja um cristão aonde você estiver, não só nas quatro paredes da comunidade, mas no teu trabalho, na tua convivência, nos teus vizinhos, sei lá, aonde você estiver. Mas isso é um problema hoje, porque as pessoas vivem vidas compartimentadas, gavetas. Gaveta do Evangelho. Às vezes ela tem uma ligação com a gaveta da família, mas com o trabalho, com o lazer, não dá para a gente ligar
o evangelho a todas essas coisas. A gente tem se sentido ameaçado, não é? Parece que em alguns espaços não é permitido ser cristão. A gente tem dificuldade com isso. Hoje eu tive uma experiência bem interessante. Eu desembarquei no aeroporto de Congonhas hoje de manhãzinha. Eu vinha para cá, tinha que vir para cá para a reunião da manhã. Peguei um Uber. E foi muito bacana. Peguei o Uber, começamos a conversar. O motorista muito simpático. Eu gosto muito de puxar conversa, imagina, né? Fala mais que a boca. Aí conversa daqui, conversa dali. E o cara tinha umas opiniões muito legais. E eu falava uma coisa, ele, eu concordo com isso, eu acho que é isso também. Mas aquele atirador do Rio, puxa vida, que pena, que coisa trágica tal. E ele também, é verdade, olha isso, eu penso assim, penso assado. A gente começou a ficar quase que amigo. A 23 de maio estava interditada por uma corrida lá. A gente teve que andar um pouco mais do que a gente queria. E a conversa foi boa. Quando a gente chegou aqui na ponte de Guarulhos, é que a gente descobriu que a gente era crente. Os dois. Por isso que as nossas opiniões eram tão iguais, né? Mas eu percebi, depois aqui pensando sobre isso, a gente foi se resguardando, né? Porque vai que fala que é crente, o outro fala, esses crentes tudo maluco, não sei o que lá. A gente foi se resguardando. Muito interessante isso. Essa situação é um problema para nós, porque a gente não consegue aplicar o evangelho a tudo, irmão. A gente separa o evangelho só para algumas coisas. Não dá para vivê-lo plenamente nessa sociedade que a gente vive, é o que nós pensamos, não é? A nossa fé, inclusive, parece que a gente está traindo a nossa fé. Porque a gente não consegue expressá-la como nós gostaríamos. 4 palavras para caracterizar a nossa sociedade, irmão: deslocamento, invenção, fluidez e restrição. Essa crise de identidade, tenho 2 coisas para falar para você sobre ela. Ela não devia pegar nós de surpresa. É que a gente esquece da Bíblia, mas nós fomos avisados que no mundo nós teríamos aflições, que o nosso pensamento não é igual ao pensamento do mundo, que Jesus nos enviou ao mundo, mas nós não somos do mundo. Mas ela nos pega de surpresa e ela faz muito mal para a gente, que a gente está no meio desse bololô todo, não é? A segunda coisa é porque nós fomos feitos para saber quem nós somos. Se essa sociedade não sabe quem é e fica procurando respostas, irmão, o que eu vou te dizer não é uma exaltação de nós que somos cristãos, porque somos melhores, mas a realidade é que Deus mostra a nós quem nós somos, porque Ele se identifica como quem? Como é que Deus se apresentou para Moisés, quando Moisés perguntou para ele, eu vou lá falar com o faraó, eu vou falar em nome de quem? Quem é o Senhor? Eu sou. Ele é. E nós estamos atrelados a isso. A pergunta, quem eu sou, que ecoa no nosso coração, é respondida por essa afirmação divina: eu sou. A tua identidade, meu irmão, não está em nada do que temos, em nada do que fazemos, em nada do que produzimos. A nossa identidade está nele. Ele é o eu sou. E nós estamos atrelados a ele. Por isso é necessário a gente encontrar o nosso lugar na história bíblica. Por isso é necessário a gente fazer esse caminho juntos. É preciso nos encontrar na história do povo de Deus, percebendo a nossa real identidade. Não precisamos, inclusive, ter medo do que nós vivemos aqui, porque o que nós vivemos aqui não nos identifica. Não somos identificados pelo que temos, não somos identificados pelo que produzimos, não somos identificados pelo sofrimento que passamos e que vivemos, porque isso faz parte da vida. Nada do que vivemos aqui pode subtrair a nossa identidade quando nós a percebemos completamente. Devemos ser constantes no meio da fluidez e devemos ser corajosos no meio dessa restrição que a gente vive. Terminando a nossa conversa, eu quero ler de novo para você o que Paulo escreveu em Romanos 12:2. A gente abriu a conversa lendo esse texto. Não se amoldem ao padrão deste mundo. A palavra que Paulo usa aqui no grego é cosmos, que quer dizer sistema.
Não se amoldem a esse sistema de ver a vida, de perceber a vida. Não se amoldem a esse jeito de tentar responder a pergunta quem eu sou. Mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que acontece, irmão, é que nós precisamos adotar a história de Deus como a nossa história. O que acontece é que nós precisamos adotar a identidade de Cristo como a nossa própria identidade. Porque Deus quer que a gente seja mais nós mesmos. Deus quer que a gente se encontre nele. E a gente só pode se encontrar plenamente nele. Às vezes eu sei que a gente tem dificuldade de entender quem nós somos. É um grande desafio. Mas a gente não pode esquecer que o propósito final de Deus para nós é que nós sejamos mais parecidos com Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus para nós. E a gente só se encontra em Deus, que vai nos levar a sermos mais parecidos com Jesus Cristo. E aí está a plena humanidade. Jesus é o homem pleno, irmão. O homem pleno, criado por Deus. E nós precisamos nos encontrar nesse caminho, seguindo os passos dele e nos encontrando nele. Quanto mais nos parecemos com Jesus, mais verdadeiramente humanos nós somos. E aí nós nos encontramos. A identidade do Cristo precisa ser a nossa identidade. Precisamos estar seguros no amor de Deus, a despeito do que nós vivemos nesses dias. Temos tudo o que precisamos nele. Somos tudo o que precisamos nele. Nos relacionamos perfeitamente com o mundo e com as pessoas através dele. É nele que está a resposta dessa pergunta que tanto intriga a humanidade. Quem sou eu? A gente só pode encontrar essa resposta em Deus. No meio dessa crise toda, irmão, a minha oração é que a gente comece a abrir o coração para trilhar esse caminho juntos. E a gente possa terminar nossa série sabendo mais de quem nós somos, entendendo melhor quem nós somos, compreendendo melhor quem nós somos. E tudo isso a gente vai trilhar junto nas próximas semanas aqui, nessas conversas. Talvez seja bom a gente se lembrar desse papo durante a semana e começar a ler a sociedade em que a gente está. E começar a perceber que é uma grande realidade. Como nós somos bombardeados com coisas, com mensagens, com histórias, querendo dizer, você precisa ser assim. Você só vai ser feliz se você for assim. E que a gente proteja o coração, que Jesus nos ajude, a gente não se perder, como os discípulos de Emaús naquele dia. Mas a gente sempre enxergar Jesus no meio desse caos e abraçar a história dele como a nossa história, para a gente se encontrar realmente. Amém, irmão? Que Deus nos abençoe. Fique de pé, vamos orar. Querido Jesus, eu te agradeço por mais essa conversa. E te agradeço porque ela nos esclarece o mal que a gente tem vivido nesses dias. Ela esclarece como as pessoas estão fragilizadas tentando responder essa questão máxima da vida humana, quem sou eu? E a gente também tenta responder isso, Senhor. Tantas vezes, abraçando identidades que nos são vendidas, que nos são jogadas, que nos são apresentadas. E eu peço ao Senhor, nos ajuda a fugir disso. Eu peço ao Senhor, nos ajuda a obtermos uma proteção que vem do céu contra isso, renovando a nossa mente e nos fazendo perceber que só podemos encontrar a verdadeira identidade de cada um de nós na pessoa de Cristo. E no Evangelho de Jesus Cristo encontraremos a nossa história também. Guarda o nosso coração nesses dias de tantas ofertas, de tanta restrição, de tanta fluidez. Guarda o nosso coração desse deslocamento que faz a gente não saber muito bem o que a gente é e ficar procurando cada dia mais uma resposta para essa pergunta. Guarda o nosso coração desse consumismo, dessa autocriação perversa, má, que faz a gente achar que a gente pode se criar.
A gente só é pleno em Ti, Senhor. A gente só se encontra quando a gente Te encontra, Senhor. A gente só se descobre plenamente quando a gente Te descobre. Há um buraco em nós do tamanho do Senhor. Faz a gente nunca mais esquecer disso. E guarda-nos nesse tempo, Senhor. Obrigado por esse domingo bom que o Senhor nos deu. Obrigado pela semana que a gente vai viver. Que seja uma boa semana em que tudo contribua para o nosso bem e a gente perceba isso claramente. E que seja uma semana de reflexão e de entendimento. Leva-nos em paz e muito obrigado por esse tempo, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, irmão. Uma boa noite e boa semana.